Olá, começa agora mais um programa Seu Imóvel aqui na sua TV APRP. E hoje vamos bater um papo super interessante sobre locação de imóveis com o corretor Taiguara Fraga. E também temos uma matéria especial sobre o novo Código de Processo Civil. E mais, o mercado imobiliário sergipano foi representado lá no MIPIM, na França. Isso mesmo, você não pode perder essa matéria super especial. Quem está conosco aqui nos estúdios é o corretor de imóveis Taiguara Fraga. Ele vai conversar um pouco sobre o mercado imobiliário, sobre a locação de imóveis aqui no estado de Sergipe. Será que teve alguma mudança? Quem vai falar agora com a gente é o Taiguara. Seja muito bem-vindo ao programa Seu Imóvel e vamos saber um pouquinho, Taiguara, como é que está o mercado imobiliário para locação? Bom, obrigado primeiro pelo convite, por estar aqui presente. Bom, o mercado de locação no estado de Sergipe, como um todo, assim como o Brasil, de uma forma geral, tem passado por um momento turbulento, em razão da crise política, vamos dizer assim, porque a intenção, tanto em locação, tanto comercial quanto residencial, quanto compra de imóveis e tudo mais, essa intenção dos compradores, dos locadores, continuam latentes. A demanda, a oferta de imóveis no mercado imobiliário de Sergipe também está bem aflorada, vamos dizer assim. A gente tem muitas opções aí de imóveis bons para locação. E o que a gente está passando é um período turbulento, em razão dessa inconstância aí dos meios políticos, aí, dos nossos agentes políticos aí, que acabam atrapalhando um pouco. Reflete um pouco, né? Com certeza, reflete no Ou dia a dia. muito, diria, né? Muito, eu diria que muito mesmo, porque isso impacta diretamente empregabilidade, a questão de capacidade financeira dos potenciais clientes e daí por diante. Tanto empresa, né, que aí se enquadra os imóveis para aluguel comercial, quanto também para os imóveis residenciais. Que aí a questão crucial para uma locação é que o candidato, no caso o pretenso inquilino, tenha capacidade financeira. Agora você citou aí as galerias. Essas galerias tiveram um boom na realidade, né? Aí você via pessoas que tinham casas em pontos estratégicos, começaram a fazer galerias para alugar. E sim, aconteceu uma queda. A que se deve essa queda do aluguel dessas galerias? Então, eu diria, um dos pontos é, sem dúvida, essa questão política que o Brasil está passando. Que eu acredito que, com certeza, vai ser bem passageiro. O Brasil tem uma característica muito forte que, do jeito que cai, sobe. Então, eu tenho certeza que as pessoas que fizeram investimento vai conseguir recuperar esse, vamos dizer, tempo perdido. Mas hoje, o que a gente pode analisar de fato real hoje é porque algumas galerias foram construídas de forma aleatória, sem uma análise estratégica. Então, às vezes, as pessoas constroem um empreendimento, uma galeria bonita, bem vistosa e tudo mais, mas às vezes, sem as licenças necessárias, sem os recursos necessários, sem as vagas de estacionamento necessários, achando que toda esquina é um bom ponto comercial, nem sempre. Pois é. Entendeu? Nem sempre. Então, tem determinados locais que as pessoas, eu acho que se equivocaram no investimento. Às vezes, se tivesse optado, ao invés de comercial, residencial, talvez surtisse e tivesse um resultado financeiro maior. Mas aí é uma questão de estratégia. Infelizmente, agora, alguns... Tem como... Eu vou construir uma galeria para alugar as salas. Eu tenho como saber se aquele ponto é viável ou não, se vai dar lucro, se vai dar um retorno, até comercial para as pessoas que vão estar alugando? Bom, ou é um jogo de sorte? Não seria um jogo de sorte para quem tem comércio. Geralmente a pessoa já tem o feeling do mercado, já sabe mais ou menos que público ele vai buscar. Se for um aventureiro, aí vem a questão da sorte. Se for uma pessoa que já tem uma certa história, já é comerciante, ele vai saber, ele vai fazer análise, por exemplo, franquias bem renomadas,
Eles pegam, botam uma pessoa lá durante um determinado período, contando exatamente quantas pessoas passam caminhando naquela calçada. Então, eles têm números, tem um histórico que, depender de determinada região, se passou tantas pessoas andando, pedestres, ou tantos carros na frente da loja, significa que aquele é um ponto interessante. Se, caso estiver abaixo da média histórica deles, que eles têm como referência, pode não ser. Outra situação outros pontos que a gente deve analisar, por exemplo, tem áreas que a gente sabe que é sazonal, as pessoas são bairros dormitórios, pessoas que moram, que só passam à noite, né? Trabalham na região central, e aí, consequentemente, o horário que vai consumir é o horário de volta para casa, que aí ou compra no meio do caminho, durante a sua trajetória até a casa, ou então no bairro. Mas aí, quando você vai analisar, os horários que as lojas funcionam são horários comerciais, não funcionam à noite. Então, às vezes a pessoa cria uma expectativa de um imóvel comercial, uma loja de roupas. E aí, num bairro desse que é um bairro dormitório. Então, a pessoa quando pensa que quando tem fluxo de pessoas, é o horário que está fechado. Então, não é um ponto bom, tem que se analisar. Cada um centro um salão de beleza, pode ser, depende. Então, são pontos bem relativos, né? Vai depender do tipo de negócio. Isso é uma questão muito relativa mesmo. Restaurantes, por exemplo, as pessoas costumam colocar em pontos estratégicos onde as pessoas passam. Mas eu vou citar um restaurante que tem lá no Calumbi, que ele é distante, de difícil acesso, em compensação, ele lota nos finais de semana. Então, como é que a gente tem um parâmetro para ter certeza de que aquele ponto seria um bom ponto comercial, né? Bom, então, tem determinadas situações que a gente, se você for analisar do ponto de vista, se você for fazer uma análise comercial, estratégica, é algo que se alguém fosse pedir um determinado conselho a um corretor, a um consultor imobiliário, com certeza ele iria desaprovar. Mas a Aracaju, assim como outras cidades, elas são muito modistas. Às vezes a propaganda, boca a boca, funciona muito. A propaganda é uma alma do negócio, sem dúvida. Eu creio que o sucesso boca é forte, né? Quando dá certo, dá muito certo. Verdade. Eu creio que o sucesso do Calumbi, por exemplo, primeiro pela qualidade que eles têm. Verdade. E segundo, que eu acredito que eles fizeram uma boa propaganda, boca a boca, que funcionou e que até hoje está em ascensão, né? É verdade. Olha, vamos para um rápido intervalo comercial, mas eu vou querer falar com você sobre essa questão do mercado imobiliário. Quando a pessoa vai locar ou o proprietário quer alugar o seu imóvel, qual a forma que ele tem de se proteger, de que ele vai receber aquele valor mensal, se a imobiliária é o melhor caminho? Você responde daqui a pouquinho. Vamos para o rápido intervalo e não saia daí, o papo ainda é muito interessante. Estamos de volta com o corretor de imóveis Taiguara Fraga e estamos tendo um papo aqui super interessante, super esclarecedor sobre o aluguel de imóveis aqui no estado de Sergipe. Taiguara, fala um pouquinho. Alugar um imóvel ou levar, sendo proprietária, é mais seguro, é realmente seguro através de uma imobiliária que eu vou receber no final do mês aquele valor do aluguel? Sim, sim. As imobiliárias, tanto quando um locador procura uma imobiliária, geralmente procura através de referências, saber da idoneidade de determinada empresa. Essas empresas são fiscalizadas pelo CREAS, então não é qualquer pessoa que está ali. Tem um profissional que é credenciado para executar determinada função, e determinada atividade. E além do mais, aí o que você tem que analisar quais são as garantias que ele propõe, quais são os serviços que ele está disposto a prestar, se garante aluguel, se garante IPTU, se garante condomínio, se garante as demais taxas, acessórias. Como regra, quais são as garantias dadas? Bom, como regra, é a garantia da locação, do aluguel. Como regra, a garantia do aluguel. Os acessórios dependem de imobiliária para imobiliária. O que vem a ser os acessórios? Os acessórios são
todos os tributos e impostos que caem sobre o imóvel. Aí você tem aí IPTU, você tem o foro, que também é anual, você tem aí outras taxas acessórias, aí no caso energia, você tem água, você tem, enfim, condomínio. Tudo isso são acessórios de um contrato de locação, que o inquilino, quando se credencia, ele tem que ter capacidade financeira exatamente de honrar com todos esses compromissos. O IPTU é facultativo, se o proprietário inclui no contrato para que o inquilino pague, ele pagará. E o que é exigido do inquilino, no momento em que ele vai locar um imóvel? Bom, do inquilino, que ele tenha, primeiro que ele tenha uma boa ficha cadastral. Isso aí vai ser analisado nos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa e outros que venham a ter aí. E além do mais, a capacidade financeira. Primeiro, se ele tem uma renda mensal que garanta esse pagamento, a continuidade dos pagamentos, e que seja suficiente. Mas tem um valor proporcional que é comprometido do salário da pessoa? Olha, geralmente a gente considera 3 vezes o valor do aluguel. Só que é 3 vezes o valor do aluguel se a condomínio também, a gente soma aluguel com o condomínio, para que e a renda tem que ser pelo menos 3 vezes superior. Só que isso é bem relativo, cada imobiliária tem uma forma de trabalhar. Aí cada um tem sua metodologia, né? Vamos dizer assim. Então, o ponto crucial é, sem dúvida, que a pessoa tenha uma ficha, vamos dizer, limpa, que não tenha nenhuma restrição e que tenha renda, comprovação de renda e que mínimo, também né? tenha suas garantias. Não adianta somente você tem que apresentar, primeiro, ter capacidade de pagamento e outra, você vai apresentar alguma garantia. Essas garantias vão de seguro-fiança, caução, aí você tem mais fiador, que aqui no mercado de Sergipe, como é um mercado muito tradicional, ainda tem a figura muito forte do fiador, apesar de ser, para alguns, um presente de grego, mas, enfim... É um presente de grego mesmo, porque você não sabe o que é que espera, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu acredito mais, infelizmente, vamos dizer assim, os mercados da região sul, por exemplo, exatamente por essa ausência da pessoa se credenciar a figura do fiador, lá é muito comum o seguro-fiança. Seguro-fiança tem outra modalidade também, que é uma capitalização. A pessoa faz uma capitalização, essa capitalização fica relacionada ao contrato de locação. Caso se haja inadimplência, a imobiliária pode sacar. Se não, as pessoas, o inquilino concorre a uma premiação mensal e aí por diante. Alguns benefícios, né? Falando nesses benefícios, na venda dos imóveis, hoje se pratica promoção, justamente para atrair o cliente e tal, porque o momento é de crise e se você não tiver o ativo, infelizmente, eles acabaram não chegando. Sim. E no caso do aluguel de imóveis, tem alguma forma de atrair os clientes nesse momento de crise, no momento de dificuldade? Olha, a única forma de Porque a necessidade existindo já é uma atração grande, né? Sim, com certeza. A forma de atrair um inquilino, um potencial inquilino, sem dúvida, vai ser preço. Aí a pessoa vai, naturalmente, ter a necessidade. E essa necessidade vai ter que se ajustar à capacidade dele e também à boa oferta, né? Então, se de repente eu tenho um imóvel com características semelhantes à do meu vizinho e tenho uma condição de preço diferenciada, mais barata, é óbvio que aí vai ser mais tentador e vai ser muito mais vantagem para o inquilino alugar o mais barato. Então, o diferencial em relação à locação é, sem dúvida, o preço. Hoje a gente está vivendo esse momento turbulento que tem provocado boas negociações, tem baixado um pouco o preço dos imóveis. Um pouco e nem todos. Aí que frise isso, porque tem imóveis que sofreram valorizações, ao contrário de outros. Mas é uma minoria. Mas fale um pouquinho dessas áreas. Quais as áreas que sofreram essa queda? Até para que o nosso público possa conhecer e saber a melhor área de se procurar, já que está com o preço mais em conta, né?
Bom, de uma forma geral, eu generalizaria, assim, todo o mercado sofreu uma retração, certo? Você tem imóveis pontuais que sobressaíram isso. Um imóvel com uma aptidão comercial muito forte, uma super esquina, um prédio comercial muito bem estruturado, com um acabamento muito bom, ou que já tem algum ponto de referência muito forte ali, um apelo muito forte. E o residencial também tem determinados pontos que se manteve. A região do Tramandaí é uma região valorizada. Tem alguns condomínios que ficam condomínio de casas centralizadas, que ficam naquelas mediações na Avenida Rio de Janeiro. Ainda se manteve os preços. Enfim, alguns se manteve. Mas de uma forma geral, eu poderia que todas as regiões de Aracaju sofreram uma depreciação pequena, não vamos imaginar que houve uma diminuição no aluguel de 50%, 20%, não. Alguns 5%, outros 10%, outros manteve estável, o mesmo preço do ano passado. Então, não chega a ser um número muito significativo não, né? Chega se a gente considerar a inflação. O IGPM hoje está dando 12%. Se o acumulado dos últimos 12 meses, se a gente considerar que um aluguel de R$1.000, por exemplo, sofreria um reajuste para 1.120, e esse 120, no caso, ele não houve esse reajuste, é um valor significativo. Até porque isso mexe em toda a capacidade de pagamento do cliente. Às vezes ele não teve, hoje a gente está passando por uma dificuldade de salários, e o pessoal está com dificuldade de recebimento, tudo mais, e de reajuste também nem se fala nesse momento, e até compreensível. Então, em relação a isso, é que se você analisar o poder de pagamento dos inquilinos se manteve, o preço dos imóveis também se manteve e acabou diminuindo um pouco a possibilidade de reajustar com a inflação, né? O momento realmente não é favorável, né? Mas falando nesse momento que desfavorece, vamos falar um pouquinho o que vocês, corretores, como imobiliária, como empresa, esperam para esse ano de 2016. Melhorias vêm por aí, o que vocês esperam? Assim, corretor que se preza vamos dizer assim, por natureza, vamos dizer, a expectativa está além da... Pois é otimista por natureza, é essa palavra que eu queria utilizar. Então, a gente não, em hipótese nenhuma, vai baixar a cabeça. Eu acho que, por exemplo, a partir de amanhã, inclusive, entra os recursos que a Caixa Econômica vai aportar no mercado aí para compra de imóveis. As compras vão acabar gerando outras atividades aí, quer dizer, quanto mais pessoas comprando imóveis, as construtoras vão começar a se reanimar para lançar novos empreendimentos. Novos empreendimentos vão necessitar de pessoas trabalhando, que geram empregos, e aí vem um ciclo positivo. Deu uma queda também no número de novos empreendimentos? Sim, tivemos. Do ano passado para cá, a gente percebeu que as incorporadoras, as construtoras, diminuíram a quantidade de lançamentos. Mas a gente ainda tem um volume significativo. E eu diria assim, tem muitos empreendimentos aí, pelo que a gente sabe no mercado, tem muitos empreendimentos no forno, esperando só o sol aparecer. Um bom momento, né? Exatamente, para eles lançarem. E eu acredito que isso, passando essa turbulência aí política, que se Deus quiser vai passar logo, isso com certeza retoma, e retoma com força. O Brasil é rico demais, graças a Deus nós somos um povo forte, e eu acredito bastante. Sergipe tem uma característica muito forte por ter uma qualidade de emprego muito forte, de pessoas com renda boa, assalariado, você com uma classe média forte, que eu quero dizer, então você consegue ter uma manutenção muito boa do mercado imobiliário e sempre em ascensão. Tem momentos que em números, a gente já superou Salvador, isso em quantitativo, não proporcional. Já teve situações que a gente teve mais lançamentos, mais vendas do que a cidade de Salvador. Não agora, porque a cidade de Salvador também deu um boom, que agora está bem retraída. Mas para você ter ideia, Aracaju
principalmente Aracaju, né, que é o principal centro, Sergipe, tem momentos que já superou, teve momentos que já superou a Salvador com toda aquela população. Então, a nossa expectativa é que essa tempestade passe rápido. Não só no mercado, para o mercado imobiliário, que essa crise passe, mas para todos os ramos. E para o país também, é o que a gente espera, dias melhores, dias de sol, como você falou. Com certeza. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Seu Obrigado. Imóvel. Taiguara, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira vez que espero de muitas que você possa estar com a gente. Estou às ordens. Obrigado. O novo Código de Processo Civil, em vigor desde o último dia 18, trouxe novidades em relação às dívidas de taxas de condomínio. Confira a matéria. Ter um imóvel é o sonho de qualquer pessoa, mas às vezes ele não é tão fácil de ser realizado devido aos custos e é preciso recorrer aos aluguéis. E são várias opções de moradia, mas um dos grandes problemas com esse tipo de negócio é o pagamento em dia, onde muitas vezes é falho. Segundo a advogada Diana, o problema era ainda maior devido a determinados pontos do antigo Código do Processo Civil. Ela ainda afirma que, por conta de detalhes, antes era possível que o inquilino atrasasse o pagamento e prolongasse ainda mais a sua estadia no imóvel. Bom, antigamente, quando um condômino ficava devendo um condomínio, para esse condomínio executar essa dívida, ele teria que entrar com ação de cobrança, que era feita pelo rito sumário, que era um rito mais célere, dentre os que tinham. E essa ação de cobrança, o devedor ia ser citado para defender em 15 dias essa dívida, que poderia, nessa audiência, para apresentar a defesa, ser feita uma conciliação. Não sendo feita a conciliação, o autor ia apresentar uma réplica, esses documentos seriam encaminhados para o juiz daria uma sentença. O que acontece com essa sentença? Era passível de recurso. Então, o devedor poderia apresentar um recurso, esse recurso ia subir para a instância superior, iria novamente ser julgado. Isso já passou 1 ano, 2 anos, e essa dívida só poderia ser cobrada quando transitasse julgado, que é quando não cabe mais nenhum tipo de intervenção processual na demanda. E aí, depois que fosse transitado julgado, geraria um título executivo e o condomínio poderia executar. E os devedores se utilizavam disso para estender, para protelar esse processo quanto pudesse. Mas agora, com a mudança no código, é preciso ficar ligado, principalmente com atrasos, para que o devedor não tenha dor de cabeça no futuro. Com o novo código, a dívida vencida de condomínio já é considerada um título executivo extrajudicial. Ou seja, ao invés do condomínio entrar com ação de cobrança para regularizar esse título, o condomínio já entra com execução de título extrajudicial. E o devedor, ao invés de ser citado para se defender, vai ser citado para pagar em até 3 dias. Não pagando, ele vai sofrer as constrições inerentes, que seja bloqueio de valores em conta, bloqueio de imóvel, bloqueio de veículo. E aí o código traz uma exceção interessante, que é a empenhorabilidade de bens de família, que, se tratando de dívida de condomínio, se por acaso esse for o único bem dele e for o que gerou a dívida, pode ser penhorado para a quitação desse débito, o que não podia se fosse bem de família no caso, mas nesse caso pode. Porque agora o código está bem rigoroso. Está devendo, vai ter que pagar e vão correr atrás de tudo o que for possível para a quitação dessa dívida. Na semana passada, aconteceu a 26ª edição de um dos maiores eventos voltados para o mercado imobiliário no mundo, o MIPIM na França. E quem mandou um recado especial diretamente do evento foi o presidente do Cresce Sergipe, Sérgio Sobral. Confira. Esse é o maior evento de investidores do mundo. E aqui são 26 anos já o MIPIM, e aqui é uma escola. Na verdade, nós viemos aqui aprender aqui como está funcionando o mercado imobiliário mundial. E isso aqui nós estamos fazendo um trabalho para levar investidores para o Brasil, principalmente hoje que a bola da vez é o Nordeste, sol o ano todo, mão de obra farta, praias nativas. Então, está pegando esses investidores aqui, que são 90 nacionalidades que estão presentes aqui, 90 países presentes aqui no MIPIM, para levar para o Brasil, levar para fomentar emprego, fomentar o desenvolvimento do mercado imobiliário nacional. Então, o que a gente vê, esse trabalho do sistema COFES-CRES, que veio vários presidentes
aqui de vários estados, entendeu? E isso é muito bonito, isso fortalece cada dia mais o mercado imobiliário, tanto que nós, do Sistema Cofés Cresce, recebemos no ano passado o maior prêmio. Nós somos a entidade que mais divulgou o mercado imobiliário no mundo. Então nós ganhamos da ANAC, a maior entidade em número de corretores de imóveis, esse prêmio. Então, e disputando com 48 países. Então, isso aí é esse trabalho que está sendo feito pelo Sistema Cofés Cresce há 9 anos, participando desses salões, das feiras imobiliárias, divulgando o Brasil para todo mundo. O corretor de imóveis ganha porque automaticamente, levando esses investidores de 90 nacionalidades para o Brasil, vai haver empreendimentos imobiliários, vai ter investidor para a segunda moradia, entendeu? Então isso é muito bom para o mercado imobiliário. Foi o que aconteceu no caso de Portugal. Portugal, eu vi um estudo ontem que 82% dos imóveis vendidos em Portugal foram para investidores internacionais. Então nós temos que fazer isso numa época que está havendo alguns problemas na nossa economia. Tem que pegar os investidores internacionais e levar para o Brasil. Isso é que é o bom para o mercado imobiliário. É bom para os corretores de imóveis, para as imobiliárias, para as construtoras, para as incorporadoras. É bom para o cliente brasileiro. Pois é, chegamos ao fim de mais um programa Seu Imóvel aqui pela sua TV APRP. E não esqueça, hein? Todas as quintas-feiras nós temos um encontro marcado sempre às 19h30. Nossas reprises sempre às segundas-feiras. Voltaremos na próxima semana com mais um programa Seu Imóvel. Até lá!